A Alemanha eliminada pela segunda vez consecutiva na fase de grupos da Copa do Mundo. Cara, isso é um assunto que para mim é muito importante falar. Primeiro, o meu lado torcedor, não vou negar isso aqui. É bom ver a Alemanha indo mais cedo para casa, porque isso mantém, pelo menos, a hegemonia de títulos do Brasil. Por exemplo, se o Brasil, por um acaso, não vencer a Copa do Mundo esse ano, ele continua pentacampeão. Só existem duas equipes que conquistaram o Tetra. A gente tem a Itália, que sequer foi para a Copa, e tem a Alemanha, que agora está indo mais cedo para casa. Então, mesmo que o Brasil não vença por mais um ciclo até 2026, só tem um penta, e esse único penta é o Brasil. Agora, tirando isso, pessoal, toda vez que fala-se de Alemanha, e aí, nesse caso, do vexame duplo, né, porque é a segunda vez que o time não passa da fase de grupos numa Copa do Mundo, desde a conquista de 2014, né? Nós tivemos aqui, para vocês terem uma ideia, na última Copa, ele foi o último colocado do seu grupo, né, do grupo F, e foi, assim, considerado o maior vexame da história da Alemanha. E dessa vez, né, no grupo E, que tinha ali Japão, Espanha, Alemanha e Costa Rica, e todo mundo apostava que os classificados seriam Alemanha e Espanha, mas não, o Japão surpreendeu, foi lá, tirou a vaga, e a Alemanha termina em terceiro lugar. E aí a gente volta ao tema, né, da Copa de 14, uma Copa que eu tive a alegria de poder cobrir, participei da cobertura da seleção brasileira e por conta disso acabei cobrindo 3 jogos da Alemanha. Cobri a Alemanha e Gana, cobri depois Brasil e Alemanha, aquele 7-1 lá no Mineirão, inesquecível e terrível. E cobri a final contra a Argentina. E depois do título dos alemães, assim, eu vi um discurso vira-lata, assim, violentíssimo no dia a dia, né, da gente, da imprensa que comprou esse barulho, né, de dizer que nada mais prestava no futebol brasileiro. Foi aquela coisa, técnico brasileiro não presta, é ultrapassado, jogador brasileiro não presta, nada brasileiro presta, porque, infelizmente, gente, isso é uma coisa que é cultural no Brasil. Nelson Rodrigues, dramaturgo, escritor, foi um cara que classificou essa síndrome, né, como síndrome do vira-lata. Isso lá atrás, lá em 1950, quando o Brasil, por exemplo, perdeu a Copa em casa. Era aquela coisa, o Brasil sempre foi muito assim, ou a gente é muito foda, ou a gente é muito merda. Então, quando a gente ganha, né, todo mundo, porra, o Brasil é o melhor do mundo, o Brasil é foda, não sei o quê, e quando perde, aí começa aquela caça às bruxas, começa toda aquela perseguição, tudo que foi feito ali tem que acabar, é terra arrasada. E eu sei que o placar foi devastador, aquele 7-1, mas se a gente for repetir aquele jogo com os mesmos jogadores, eu acho que se repetisse 100 vezes aquela partida, você nunca conseguiria chegar ao resultado daquele 7-1. Poderia ter vitórias da Alemanha, assim, placar menores, 2-1, 1-0, prorrogação, pênalti, mas aquilo foi um cataclisma, foi assim um negócio bizarro, absurdo, e que eu creio que não se repete na história do futebol mundial. Espero que não, né? Pelo menos com o Brasil. E é sobre isso que eu quero falar hoje, pessoal, porque é uma coisa que batia muito no coração, ouvir todo esse discurso durante os últimos anos, né? E aí, sem que as pessoas perceberem, acabam comprando essa ideia de terra arrasada, quando, na verdade, isso a gente acaba enxergando de uma outra forma. Ciclo é a palavra, eu acho correta para definir. Porque o que te faz ganhar uma Copa do Mundo? E o que te faz, por exemplo, ter jogadores ali de gerações que podem fazer, por exemplo, o que o Brasil fez entre 1994, 98 e 2002, ou seja, participar de 3 finais consecutivas. E aí a gente tem a questão do ciclo, tem a questão da geração dos jogadores. Por exemplo, a Alemanha tinha uma geração muito interessante em 2014, uma geração que teve a oportunidade de, como diz, criar a sua casca dura. Por exemplo, eles foram eliminados em casa na Copa de 2006, tiveram a Copa do Mundo da África em 2010 para fazer ali o seu trabalho. Não conseguiu, mas foi maturando aquele ciclo ao longo daqueles anos ali, até que chegou em 2014 e ganhou.
E aí começa, né? Porque a Alemanha fez uma revolução no seu futebol, não sei o quê, e que essa revolução tinha que se expandir pelo mundo, porque o estilo alemão, a escola alemã. E, na verdade, o que você observa ali, o que os caras fizeram? De fato, eles fizeram um trabalho muito interessante, no sentido de modernizar o seu futebol. Teve umas coisas bem interessantes, por exemplo, um trabalho específico da Federação Alemã, que era de usar olheiros correndo aquelas cidades menores lá da Alemanha em busca de talentos, tentando colocar esses talentos em uns clubes, ou seja, dando uma renovada ali no futebol. Eles passaram a trabalhar com a coisa tática de uma maneira muito mais forte. O Guardiola, quando foi técnico do Bayern, ajudou a formatar isso aí. Afinal de contas, grande parte dos caras que jogavam naquela seleção estavam sendo treinados ali no Bayern, jogavam no Bayern, treinados pelo Pep Guardiola. Curioso até que na Copa anterior, em 2010, também a base do Barcelona, junto ali com os jogadores do Real Madrid, que eram treinados pelo Guardiola também, conseguiram ganhar a Copa do Mundo. Só um detalhezinho ali. Mas o que acontece? Foi um trabalho interessante? Foi. Isso aí é inegável. E o ápice daquele trabalho, o ápice daquele ciclo foi chegar na Copa do Mundo de 2014 e conquistar o torneio. E aí eles tiveram uma coisa assim muito interessante de concentração, de foco, trabalho psicológico. Enfim, eles fizeram a lição de casa e conseguiram ganhar a Copa do Mundo. E aí, com uma geração, como eu disse para vocês, interessante e que vinha se moldando, sendo amadurecida ao longo dos anos. E aí quando eu digo a gente, Brasil, a gente pega tudo isso que eles fizeram e pega assim como se a gente jogasse fora tudo que a gente toda a nossa identidade, tudo que a gente já conquistou, para ficar só olhando para o que os caras fizeram e para jogar, não é nem lama, eu ia dizer que é para jogar lama na nossa história, jogar lama nas nossas coisas, mas não, o pessoal jogava era merda mesmo, entendeu? Porque foi um absurdo o que se falou de abobrinha nesses últimos 8 anos a respeito do futebol brasileiro. E aí o que acontece? Depois de uma segunda eliminação em Copa do Mundo, eu acho que fica muito nítido o seguinte: cadê o super trabalho? Cadê a super... Porque parecia assim que a partir daquele momento de 14 ia ter uma dinastia da Alemanha, que a Alemanha ia ganhar todos os títulos, e tá aí, a gente está vendo agora 2 Copas, o tetracampeão eliminado na fase de grupos. Agora imagina você, que está aí do outro lado, me assistindo, imagina você se essa eliminação fossem 2 eliminações assim, da seleção brasileira sem sair da fase de grupos. Nossa, linchamento em praça pública, nem o técnico presta. E, cara, o que a gente pode tirar de lição da Alemanha? Alemanha de 14, Alemanha de 18 e 22. Eu acho que a lição que a gente pode tirar é o seguinte: não existe, primeiro, cara, não existe uma fórmula que vai fazer você ganhar todas as Copas. Nem a maioria delas e tudo mais. Talvez a fórmula até para ganhar mais seja ser futebol brasileiro, mas isso só também não resolve. Não é só o nosso DNA, não é só a nossa forma de jogar. Então entendam, se por acaso o Brasil perder essa Copa, não compre esse barulho de nada presta, nada funciona, porque tudo, gente, na vida é ciclo. Absolutamente tudo é ciclo. Então você vai ter gerações melhores do que as outras em termos de jogadores, você vai ter trabalhos um pouco melhores em relação a um treinador, se você comparado com o outro, mas o que define é o momento que você está vivendo. E quando eu falo momento, gente, é porque assim, Copa do Mundo, na minha visão pelo menos, a gente tem uma situação que funciona muito assim. Você tem que ter bons jogadores, óbvio. Você tem que fazer desses bons jogadores um bom elenco, um bom conjunto. Você tem que fazer essa galera pegar a liga, e aí é um trabalho específico do treinador. E você tem que ter também alguns componentes que eu chamaria aqui, embora algumas pessoas não acreditem em sorte, né? Mas eu digo aqui que tem que ter sim um pouco de sorte. E que sorte é essa, pessoal? Primeiro,
é você conseguir começar uma Copa e encerrar essa Copa com todo mundo fisicamente bem. Não necessariamente todo mundo vai terminar bem, e a história do Brasil mesmo, da Brasil nas Copas, sempre tem alguém que acaba se machucando e dando lugar para outro. E aí entra outro componente interessante, que é esse cara que estava no banco de reservas, ele consegue ser tão bom quanto ou até melhor do que o cara que se machucou. Ou então, outra coisa que sempre teve na seleção brasileira, nas seleções que a gente venceu a Copa do Mundo, é aquele jogador que sai do banco, conquista a vaga de titular e muda a história do jogo, e a partir dali a coisa flui, a coisa voa. Entendeu? Então, isso são coisas que a gente tem que ter quando precisa ali ganhar uma Copa do Mundo. E principalmente, não menos importante, né, você ter um ambiente do caralho para poder fazer isso tudo. E quando eu falo do ambiente do caralho, é porque assim, nem sempre uma seleção chega numa Copa do Mundo com, sabe, todo mundo ali pacificado, todo mundo ciente do que tem que fazer. No caso, por exemplo, do Brasil, vou resgatar aqui, principalmente para a galera que é mais nova, em 1990, foi a primeira Copa que eu acompanhei para valer, você teve ali um problema gravíssimo com relação a dinheiro do pagamento do patrocínio, discussão por dinheiro. Essa discussão por dinheiro acabou contaminando ali o ambiente. A seleção já era ruim, era treinada pelo Lazzaroni, e ali você tem uma coisa que acabou minando o ambiente. E na história das seleções, você identifica vários momentos assim, onde a galera chega ali e não consegue estar bem, não consegue estar com tudo ali bonitinho funcionando. Então a Copa do Mundo é quase um evento cósmico. Primeiro, porque ele acontece de 4 em 4 anos. Segundo, porque para você ganhar o torneio, você precisa fazer com que tudo isso que eu falei para vocês funcione com perfeição. Bons jogadores, bom conjunto, bom treinador, ninguém se lesionando, ou se alguém se lesionar, o que entra é tão bom quanto ou até melhor, e um ambiente de paz para poder levar essa bola aí até o final e conquistar o título. Então, pessoal, isso mostra o quê? Nem todo mundo consegue juntar tudo isso num saco só e ter vitória. É difícil pra cacete você conseguir fazer isso. É por isso que uma Alemanha não ganha 3 Copas seguidas. O Brasil, por exemplo, teve o problema do Ronaldo Fenômeno em 98, acabou perdendo. E tirando os méritos da França, que naquele dia jogou pra caramba, mas só o susto lá com o Ronaldo já jogou ali o emocional, o mental da galera para baixo. Então, futebol é isso. Antes que as pessoas queiram sepultar, né, o futebol brasileiro, antes que você ouça todo tipo de bobagem da mídia tradicional, de que a gente não presta, de que a gente isso, que a gente aquilo, pense nisso que eu estou deixando para vocês aqui nessa sementinha, de que realmente é isso que acontece. Não existe fórmula, não existe esse negócio de dinastia. Por exemplo, a própria Espanha não vem com aquele papo de academia do futebol, que não sei o quê, pipipi, popopó. Pô, vê aí, passou de fase, na agonia, pode até ganhar a Copa do Mundo, tem um time interessante, que está jogando muita bola, mas você vê, ganhou em 2010, olha quanto já passamos de 2010 para cá. Já tivemos Copa em 14, em 18... já está na 3ª Copa depois daquele título. Então, não existe esse papo, entendeu? Sabe, quando vierem meter isso na cabeça de vocês, pula, vai adiante, porque tudo é cíclico, pessoal. Cíclico. Futebol é ciclo. Futebol é momento. E Copa do Mundo, por ser realizada de 4 em 4 anos, principalmente, você ainda tem que ter uma sorte, né, de quando desse ciclo, né, passa 4 anos ali, tem eliminatórias, tem o caramba, e chegar com tudo organizado, com toda a casa bonitinha na hora do vamos ver. É isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o teu comentário também, e aquele joinha maroto que sempre ajuda aí a turbinar o nosso trabalho. Eu sou Leanderson Lima, e vamos que aqui o futebol não para.